Maria João Bastos, aos 30 anos, era uma mulher de ferro. Não um atributo inato, mas forjado em anos de trabalho no departamento de controlo financeiro de uma grande empresa de comércio internacional, onde os números eram implacáveis. Mas as pessoas, essas sim, eram uma constante incógnita. Com os seus cabelos negros curtos e olhos cinzentos que irradiavam uma calma que muitos confundiam com desinteresse, Maria João era, na verdade, uma observadora paciente, mestra na arte de esperar pelo momento certo. Durante 5 anos, viveu entre folhas de cálculo e relatórios, capaz de detectar um erro num documento de centenas de páginas em meros minutos. Nunca elevara a voz numa reunião, mesmo quando os colegas proferiam disparates. A gerência valorizava a sua cabeça fria. O seu marido, talvez, também. Nos últimos tempos, no entanto, Maria João sentia que a admiração de Diogo Amaral se transformara em algo mais utilitário. Ele ainda não o admitia em voz alta. 7 anos juntos. Os primeiros 3, um conto de fadas. Depois, a rotina instalou-se. E a rotina, por sua vez, começou a corroer a relação. Maria João convencia-se. É o trabalho. Os negócios do Diogo não estão a correr bem. Ele está estressado. Vai passar. Ela era mestre em justificar as fragilidades alheias, uma faceta sua que era, talvez, a sua maior fraqueza. Diogo Amaral, 7 anos mais velho, era proprietário de uma pequena cadeia de lojas de eletrônica. 4 lojas espalhadas por Lisboa, um armazém nos arredores, 2 gerentes contratados e uma dúzia de vendedores. Por fora, transpirava confiança, vestia-se bem, falava dos seus planos como se já estivessem concretizados e entrava em qualquer sala como se fosse o seu dono. Perante os outros, era impecável, mas Maria João conhecia os bastidores, as noites em que falavam de dívidas, os silêncios pesados após as chamadas do banco, a irritação disfarçada de cansaço. Conhecer, porém, não significava compreender na totalidade. A terça-feira de manhã começou com uma mensagem de texto da sua mãe, Margarida Vila Nova, enviada na noite anterior. Filha, o teu pai e eu decidimos ir para Lisboa por uns dias. Sentimos a vossa falta. O teu pai, José Fidalgo, disse que já não vai a Lisboa há muito tempo e que gostaria de revisitar os seus antigos lugares. Maria João leu a mensagem 2 vezes. Colocou o telemóvel a carregar e olhou fixamente para o teto do quarto, onde dormia sozinha há várias noites. Diogo estava numa viagem de negócios. Os seus pais raramente a visitavam. Depois da reforma do seu pai, venderam o apartamento, mudaram-se para o Algarve e compraram uma pequena casa perto do mar, o sonho de uma vida. O pai não gostava da confusão das viagens longas, a mãe não queria incomodar. Se decidiram vir, significava que sentiam mesmo a sua falta. Ou talvez que a sua intuição de mãe, que funcionava mesmo à distância, lhes dizia que algo não estava bem. Maria João nunca se queixara aos pais sobre a sua relação com Diogo, nem uma única vez em 7 anos. Não por orgulho, mas por convicção, os assuntos familiares ficavam em casa. Agora, pensava que o preço dessa convicção fora demasiado alto. Diogo partira para sua viagem de negócios com uma grande mala e ares de homem ocupado. Fornecedores na região do Porto, negociações para um novo lote de produtos. Talvez 3 dias, talvez uma semana, dissera. Beijou-a na bochecha, um gesto automático como agarrar na maçaneta antes de sair e entrar no táxi. Maria João observou pela janela o carro amarelo desaparecer na esquina. Não sentiu nada de invulgar, o que, por si só, deveria ter sido um aviso, mas ela estava habituada a justificar a sua apatia com o cansaço. Respondeu à mãe, informando que os apanharia no aeroporto. O voo chegaria às 18h. Saiu mais cedo do trabalho, prevendo o trânsito e a dificuldade de estacionamento. O aeroporto Humberto Delgado estava vibrante e ruidoso àquela hora, cheirava a café das pastelarias da entrada e pairava uma inexplicável ansiedade, como em todos os lugares onde as pessoas se despedem e se encontram simultaneamente. Maria João comprou um café para levar, parou perto das portas de vidro da área de chegadas e começou a esperar.
O painel de voos indicava que o avião tinha aterrado. Em 20 minutos, os passageiros começariam a sair. Nos primeiros minutos, observou o fluxo de pessoas com malas, rostos cansados, abraços felizes, crianças ao colo, casais de idosos que caminhavam lentamente e em silêncio, pois já não precisavam de palavras. Procurava a sua mãe, uma mulher pequena e bem vestida, de bege, e o seu pai, alto, aprumado, com o andar característico de um antigo diretor de banco, que não desaparecia mesmo depois de reformado, mas não foram eles que viu primeiro. Primeiro, a linha familiar dos ombros. Depois, o giro característico da cabeça. E então, o rosto. Diogo estava ali, na lateral da área de chegadas, um pouco afastado do fluxo principal onde havia menos pessoas. Não olhava em redor, olhava para uma jovem ao seu lado, loira, vestindo um casaco de couro curto e com uma mochila de viagem ao ombro. Alta, notavelmente confiante, com uma postura que a natureza lhe deu, ou a constante sensação de ser observada e apreciada. Maria João não a conhecia. Nunca a vira, mas um único olhar foi suficiente para compreender. Aquela mulher não era colega nem parceira de negócios. A jovem dizia-lhe algo e ria. Diogo inclinou-se para ela, pegou na mala da sua mão, com um cuidado que se dedica a alguém que se quer agradar, e depois beijou-a, não na bochecha, mas nos lábios. Curto, mas sem qualquer cautela, como se beijam os amados. Maria João não se mexeu, o café na sua mão permaneceu intocado. Estava ali, observando seu marido, que supostamente passava dias a negociar com fornecedores noutra cidade, pegar na mão de uma mulher desconhecida e levá-la em direção à saída. Caminhavam lado a lado, ombro a ombro, e no seu andar havia um entrosamento especial que não se constrói numa única ocasião. É assim que caminham as pessoas que estão habituadas a estar juntas há muito tempo. Ele levava a mala dela, era um pormenor. Mas este pormenor era o que mais doía, porque ele há muito que não transportava as malas de Maria João, nem nada. No seu peito, algo se moveu, não dor imediata, mas um empurrão surdo, quase físico, como se o chão sob os seus pés tivesse tremido e voltado ao lugar, mas o equilíbrio se tivesse alterado para sempre. Maria João deu um passo, e nesse instante uma mão pesada e quente pousou no seu ombro. Filha, a voz do seu pai, calma, profunda, sem notas supérfluas. Ela virou-se. José Fidalgo estava ao seu lado, um homem de 60 e poucos anos, com costas direitas e um rosto que, em décadas de trabalho no banco, adquirira uma serenidade particular que não se compra nem se finge. Ele já vira tudo, compreendera tudo. Antes dela ou ao mesmo tempo que ela, estava escrito na forma como segurava a sua mão, com confiança, sem tremor, como alguém que já tomara uma decisão interna. José Fidalgo, no seu tempo, dirigira os assuntos de terras e política de investimento no banco. Centenas de pessoas com bons planos de negócios e intenções ocultas tinham passado pelo seu gabinete. Ele estava habituado a reconhecer a diferença de um para o outro desde a primeira conversa. 7 anos antes, quando Diogo Amaral veio cortejar a sua filha, o sogro olhou-o longamente e não disse nada. Não se opôs, mas também não se alegrou. Maria João pensou, na altura, que o pai simplesmente não queria deixar a filha ir. Agora, pensava que o pai sabia mais do que dizia. Atrás dele estava a sua mãe, Margarida Villanova, pequena, vestida de bege, exatamente como Maria João a descrevera na sua mente, e olhando para a filha com a preocupação particular que as mães conseguem esconder atrás de um ligeiro sorriso, mas que nunca conseguem apagar completamente dos seus olhos. Pai, Maria João começou a falar e não reconheceu a sua própria voz, demasiado fraca, demasiado quebrada naquela única palavra. Filha, repetiu o pai, e naquela palavra havia tudo. A compreensão, a dor que ele conseguia esconder e algo tão firme quanto uma decisão tomada sem hesitação. Vamos dar-lhe uma lição que ele nunca esquecerá. Ele olhou para onde Diogo estivera há pouco. Estava a caminho da saída, costas direitas, confiante.
A jovem ao seu lado sussurrava algo. Ele sorria. Passaram à frente deles, a 3 metros de Maria João, e ele não virou a cabeça nem uma única vez. Não sentiu nada. Não reparou na sua mulher, no seu sogro, na sua sogra. Ninguém cuja presença devesse ter agitado algo dentro dele. Isso, talvez, era o que mais doía. Se te aproximares agora, disse o pai lentamente, ele dirá que é apenas uma colega, uma reunião de negócios. Que inventaste tudo. Farás uma cena em público. Ele fará de ti a culpada pela histeria e tomará a iniciativa. Eles são bons nisso. Vi muitos assim ao longo dos anos. Eles vivem da reação dos outros. É como gasolina. Maria João permaneceu em silêncio. Observou as 2 figuras desaparecerem quase na multidão perto das portas de vidro. Não precisamos de um escândalo, continuou o pai, com uma voz calma, como se explicasse algo óbvio. Precisamos de um golpe certeiro no lugar certo, na hora certa, sem ruído. Pai, ela finalmente disse, e desta vez a sua voz estava mais firme. Acabaram de chegar. Exatamente, respondeu José Fidalgo, curto, e segurou-a pelo cotovelo. Então, vamos procurar o carro primeiro. Vamos para casa, jantamos e depois conversamos com calma e seriedade. Margarida Villanova abraçou a filha em silêncio. Não apertado, mas demorado. Maria João não chorou. Parada no meio do ruidoso hall de chegadas, sentia algo dentro de si que, lenta e friamente, começava a mudar de forma. Não a partir-se, mas a reorganizar-se. Como um edifício que não é demolido por uma explosão, mas de forma metódica. Piso a piso, sem pressa, saíram por outra porta. Diogo já partira com a sua companhia. Maria João não o procurou com os olhos. Encontrou o seu carro no estacionamento, colocou as malas dos pais na bagageira e sentou-se ao volante por alguns minutos. O estacionamento estava quase vazio naquele canto. Apenas alguns carros estacionados e um poste de luz que irradiava uma luz amarela tênue. Sabias? Perguntou a mãe do banco de trás. Não, disse Maria João. Era a verdade. Tivera pressentimentos. Havia algo de errado no tom dos últimos meses, nos seus vou demorar mais um pouco frequentes, na forma como ele deixara de falar sobre negócios e, ao mesmo tempo, deixara de perguntar sobre a sua vida. Mas ela não sabia. Não queria saber. Essa também era uma verdade que, pela primeira vez, se permitia admitir. É bom que não soubesses, disse o pai do banco da frente. Significa que ainda não assinaste nada por impulso emocional. Maria João olhou para ele. O que queres dizer? Falamos disso amanhã. Ele virou-se e os seus olhos encontraram-se, olhos cinzentos. Pai e filha, semelhantes não só na aparência, mas também na mesma teimosia que não se rendia abertamente. Agora apenas conduz. Ninguém falou durante o caminho. O pai olhava pela janela, para a avenida e as luzes das lojas. Não ia àquela cidade há anos. Mas não olhava com nostalgia, mas com a atenção prática de alguém que avalia uma situação. A mãe segurava o ombro da filha por trás, em silêncio, apertando ligeiramente nas curvas. Maria João conduzia com cuidado, parando em cada semáforo e pensando em como aquele dia começara de forma tão normal. Café, e-mails de trabalho, lista de compras, peixe grelhado para o pai. Quando chegaram à casa, o telemóvel vibrou. Mensagem de Diogo. Olá, jantando com parceiros. Amanhã de manhã tenho uma reunião. Ligo depois. Beijo. Maria João leu. Guardou o telemóvel na mala, saiu do carro e abriu a bagageira. Eu levo, disse o pai. Está bem, respondeu ela. O pai pegou nas 2 malas e caminhou em direção à entrada do edifício. Costas direitas, passos firmes. O seu rosto era tão neutro que ninguém teria adivinhado que, há apenas uma hora, vira algo que mudara a sua opinião sobre o seu genro de alto a baixo. Diogo ligou na quarta-feira à noite, por volta das 20. Maria João acabara de arrumar a mesa. A mãe lavava a louça enquanto o pai estava sentado na cadeira perto da janela, com uma chávena de chá e a ler algo no telemóvel.
Quando o nome do marido apareceu no ecrã, Maria João hesitou por um segundo. Depois pegou no telemóvel e saiu para o corredor. Fechou a porta suavemente, sem ruído, encostou-se à parede e levou o telemóvel ao ouvido. Olá, disse Diogo, com a voz de alguém cansado, mas resignado. Como é que estás? Estou bem, respondeu ela, com a voz neutra. Como correu a reunião? Os fornecedores são difíceis, ele prolongou. Não chegamos a um acordo sobre o preço. Talvez mais 1 ou 2 dias. Estou exausto. Ele parou por um segundo. Não sentes a minha falta? Consigo aguentar, disse Maria João. Nem mais quente, nem mais fria do que o habitual. Exatamente como falava com ele nos últimos meses, quando quase nada do que tinham podia ser chamado de conversa real, mas apenas uma troca de frases formais sem significado. Ela ouvia sua voz e pensava em como era fácil para ele mentir. Sem hesitação, sem pausas, sem qualquer tensão, como alguém que o faz há muito tempo. E está habituado. Bem, ligo amanhã. Boa noite. Boa noite, respondeu ela e desligou. Ficou no corredor escuro, com o telemóvel na mão. Ele não perguntara como fora o seu dia. Não quisera saber se ela tinha comido ou se algo acontecera. Não perguntara nada. Apenas colocara um visto na sua lista interna de tarefas. O marido telefonara. Esta aba podia ser fechada. Maria João guardou o telemóvel no bolso e voltou para a cozinha. Era ele? Perguntou a mãe, suavemente, sem se virar da pia. Sim, confirmou Maria João e pegou num pano. O pai não perguntou nada. As suas conclusões já estavam feitas há muito tempo. Margarida Villanova desligou a água e virou-se para a filha. Olhou-a longamente, sem palavras. Depois apenas a abraçou. Curto, apertado, maternal. E soltou-a. Por vezes, isso é tudo o que uma mãe pode fazer e, ao mesmo tempo, o mais necessário. Maria João não chorou, não pela primeira vez nestes 2 dias, e não porque não houvesse razão. Porque as lágrimas exigem a libertação do controlo e ela ainda não conseguia fazer isso. Não. Agora. Foi à casa de banho. Lavou o rosto. Olhou-se longamente no espelho. 30 anos. 7 deles com um homem que, pelo que acontecera, ela não conhecia tão bem quanto pensava, ou conhecia, mas não queria completar o quadro até ao fim, porque temia que fosse exatamente isso que se formaria. A água escorria pelo seu rosto. No espelho, uma mulher com um olhar direto e lábios firmemente cerrados olhava de volta. Não quebrada, a acumular força. Na manhã de quinta-feira, antes de Maria João se preparar para o trabalho, o seu pai pediu-lhe para ficar um momento. Estavam os dois na cozinha. Margarida Villanova ainda não se levantara, e José Fidalgo falou calmamente, como se falasse de coisas importantes que não exigiam excesso de emoção. Sem preâmbulos nem palavras supérfluas. O apartamento está em teu nome, começou ele. Foi a vossa melhor decisão. É um presente vosso, disse Maria João. Escritura de doação. A proprietária sou eu, sozinha. Diogo está em algum documento do apartamento? Nos títulos, na hipoteca, nas procurações? Não. Ele está registrado aqui, mas não está listado como proprietário em lugar nenhum. O pai assentiu brevemente, como alguém que recebe a confirmação de uma teoria que já tinha. Assinaste alguma coisa no último ano? Garantias, consentimento de hipoteca, procuração, pedidos de empréstimo conjuntos. Maria João abanou a cabeça. Ele tentou algumas vezes, falou sobre refinanciar o negócio, sobre um empréstimo conjunto. Disse que as condições seriam melhores com 2 rendimentos, que os bancos seriam mais flexíveis. Por vezes sugeriu hipotecar o apartamento temporariamente, explicando que era apenas um passo técnico por 2 ou 3 meses. Depois o encargo seria retirado. Mas eu sempre adiei, dizia. Não, quero primeiro entender. Preciso de uma consulta independente. Ele ficava zangado, mas não me forçava abertamente. Ele continha-se. É bom que tenhas adiado, disse o pai e pousou a chávena na mesa. Não é uma conversa simples sobre finanças familiares.
É um plano. Deliberado e sequencial. Maria João olhou para ele. Tens a certeza? Ainda não. Mas perto disso, ele pegou no telemóvel. Tenho alguém em quem confio há muitos anos. David Carreira, um consultor financeiro. Ele entende mais de dívidas, riscos de crédito e mecanismos de falência do que a maioria dos analistas bancários que conheci nos meus anos no banco. Vou pedir-lhe para investigar o estado dos negócios do teu marido através de fontes abertas, através de informações legalmente disponíveis sobre o negócio. Apenas o que está exposto para qualquer pessoa atenta. Pai, disse Maria João suavemente. Chegaste há apenas um dia. Sim, cheguei, concordou ele, sem sarcasmo, mas não é o primeiro ano que te conheço, nem o primeiro ano que observo esse homem, mesmo à distância, mesmo sem detalhes. Tive tempo para pensar. Há algo nele que me preocupou desde o início, desde a primeira vez que veio conhecer-nos. Mantive o meu silêncio. Não quis forçar. Agora penso que estava errado. Maria João não respondeu. Não havia nada a protestar. Não valia a pena. Não se pode protestar contra o próprio passado. David Carreira chegou na sexta-feira à tarde. Maria João tirara propositadamente meio-dia de folga. Ficar no trabalho e fingir que tudo estava bem era possível, mas difícil. Passar a manhã em modo automático. Abrir folhas de cálculo, verificar números, respondia a e-mails. Os seus colegas não notaram nada. Ela estava habituada a não mostrar, mas, ao meio-dia, percebeu que se ficasse lá até ao fim do dia, apenas se esgotaria no seu próprio silêncio. David era um homem de estatura média, robusto, na casa dos 40. Vestia uma polo clara, sem gravata. Trazia uma pasta debaixo do braço e agia como alguém que não precisava de impressionar. Os resultados falavam por si. Cumprimentou-a brevemente, sentou-se à mesa e, sem preâmbulos, abriu a pasta. Maria João sentou-se à sua frente e ouviu. A rede de lojas de Diogo Amaral consiste em 4 filiais em diferentes distritos. Nos documentos, é um pequeno negócio em funcionamento com volume de negócios. Na realidade, é uma estrutura que se mantém não por lucros reais, mas por uma constante cobertura de uma obrigação com outra. 2 dos principais fornecedores têm pagamentos em atraso com negociações lentas para prorrogação. A linha de crédito no banco está quase esgotada. Mínima, o que resta. O armazém é alugado em condições favoráveis que terminam em 2 meses, e o proprietário indica que não renovará o contrato nos termos anteriores. Além disso, David mencionou as negociações com um potencial investidor que Diogo Amaral estava a conduzir há algumas semanas. O investidor ainda não dera uma resposta, pedia documentos, estudava. Não será apenas um período difícil? Perguntou Maria João. David abanou a cabeça. Um período difícil é quando há uma falta temporária de dinheiro, mas há esperança e reservas. Aqui a situação é diferente. O problema é que não há reservas aqui. Não há almofada financeira e não há plano para gerar lucro. O negócio vive da constante atração de novos fundos para cobrir obrigações anteriores. Funciona até um ponto em que um dos credores se recusa a esperar. Então a estrutura começa a desmoronar-se rapidamente e irremediavelmente. Ele próprio entende isso? Perguntou José Fidalgo. Não pode não entender, respondeu David. Alguém que gere um negócio há vários anos vê os seus próprios números. A questão não é se ele conhece a sua situação. A questão é o que ele planeia fazer. E com base no que Maria João descreveu, ele virou-se para ela brevemente, sem excesso de ternura. Ele planeia cobrir alguns dos buracos com os bens da sua mulher através de uma garantia, através da hipoteca do apartamento ou através de um empréstimo conjunto, usando o seu rendimento. Provavelmente, uma combinação de ambos. A sala ficou em silêncio. Lá fora, o pátio era ruidoso, vozes de crianças, música de uma janela aberta do outro lado. A porta do prédio fechou, uma noite quente e comum. Ignorante de tudo, Maria João olhou para os papéis com números espalhados à sua frente e pensou que, durante todo aquele tempo,
Pensara que a sua insistência era apenas uma forma de o homem não pedir ajuda diretamente. Pensara que a pressão era devido à vergonha. Agora, estes números explicavam o que as palavras tão bem escondiam. Não havia vergonha. Havia uma estratégia, calculada, sequencial, sem piedade. O apartamento está em risco? Perguntou ela. Não, disse o pai, firme. Não assinaste nada. O apartamento está em teu nome por escritura de doação. É a tua propriedade pessoal. Não está incluído na vossa propriedade conjugal. Em caso de divórcio, ele não pode reivindicá-lo, sem uma razão extraordinária. No vosso caso, não há tal razão. Vou verificar os detalhes com um advogado. Além disso, acrescentou David, mas a posição no apartamento é definitivamente forte. Não há nada a temer aqui. O que se segue? Perguntou Maria João. O pai e David trocaram um breve olhar, como pessoas que já haviam discutido isso de antemão. Nenhum movimento brusco por enquanto, disse José Fidalgo. Age em casa como se tudo estivesse normal. Não deixes transparecer que sabes do aeroporto, não assines nada sob qualquer pretexto. Continua a fazer o que tens feito nos últimos meses e espera. Esperar por quê? Até que a situação deles chegue ao seu limite, respondeu David, calmamente. Isso acontecerá naturalmente. Em poucas semanas, não mais. Não precisamos de inventar nada, só precisamos de deixar que a verdadeira situação se torne visível para as pessoas que, por enquanto, fazem vista grossa, os credores, os parceiros, os potenciais investidores. Se receberem informações corretas e fiáveis sobre os riscos, eles próprios tomarão as suas decisões. Ninguém é obrigado a financiar um navio a afundar. Isso é legal? Perguntou Maria João. Completamente legal, disse o pai. Sem pausa, sem desculpas, sem engano, sem sujidade. Estamos apenas a trabalhar com o que já existe. As suas fraquezas são reais. Nós não as criamos. Apenas deixamos de ajudar a escondê-las. Maria João ficou em silêncio. Depois olhou para o pai. Para aquele homem que veio de visita e, em 2 dias, arrumou todas as coisas que ela evitara ver durante anos. Não porque fosse cega, mas porque acreditava. É o que acontece quando se vive ao lado de alguém e não se quer pensar mal. Não é estupidez. É apenas o preço da confiança que não foi retribuída. Está bem, disse ela finalmente. Farei o que disseram. A mãe trouxe o chá, arrumou as chávenas sem gestos desnecessários. Sentou-se ao lado da filha. Não disse nada, apenas esteve lá, da forma que só as pessoas que amam, incondicionalmente e sem razão, sabem fazer. Estava a escurecer lá fora. A cidade vivia a sua noite habitual. Carros, luzes, conversas no pátio. Nada mudara no exterior. Dentro de Maria João, algo se reorganizava lenta e finalmente. A dor não desaparecera. Permanecia debaixo das suas costelas, surda e constante. Mas já não era o principal. O principal agora era outra coisa. Fria, focada, firme, algo como prontidão. Diogo Amaral regressou no sábado à noite. Parecia alegre, com a sua mala de viagem e ares de alguém que passara dias em negociações intensas, mas bem-sucedidas. Maria João encontrou-o à entrada. Os seus pais já tinham partido, conforme combinado. Não eram necessárias testemunhas adicionais nos primeiros dias. Que tudo parecesse normal. Senti a tua falta, disse Diogo e abraçou-a. Deves estar cansado, respondeu Maria João. Ela não se esquivou. Permaneceu ereta, sem tensão. Deixou-se abraçar e surpreendeu-se com a facilidade com que o fez. Antes, pensava que, quando soubesse da traição, não conseguiria olhá-lo sem tremer. Descobriu que conseguia, porque o via de forma diferente agora, não como um marido, mas como alguém que precisava de ser observado por completo até o momento de agir. Era uma sensação fria, quase profissional, como se estivesse a olhar para um problema complexo que precisava de ser resolvido, com cuidado, sem movimentos desnecessários, sem erros. Na primeira semana após o seu regresso, Diogo estava calmo. Chegava à casa do trabalho,
contava sobre os negócios aos pedaços, como alguém que está habituado a não ser muito ouvido. Maria João ouvia, notando as pausas que não vira antes. Notou como ele evitava cuidadosamente os detalhes sempre que se tratava de dinheiro. Dizia: é preciso arrumar. É difícil agora, mas vai melhorar. Era a linguagem de alguém que ganhava tempo. Enquanto isso, David Carreira trabalhava em silêncio, metodicamente, sem ruído. O primeiro a reagir foi um dos fornecedores, um grande armazém de venda por atacado que era parceiro de Diogo há 3 anos através de contactos comerciais. David transmitiu ao diretor comercial que a situação financeira da rede de lojas de Amaral era questionável e recomendou que pedisse dados atualizados de solvência antes de renovar a prorrogação do pagamento. O diretor comercial era um homem prático. Estava há muito tempo no comércio, já vira bons planos desmoronar no momento mais inoportuno. Não precisava de mais convencimento. Uma sugestão era suficiente. Ele pediu a Diogo extratos financeiros atualizados. Diogo forneceu documentos que pareciam impecáveis no papel, mas, após uma análise mais aprofundada, revelaram exatamente o que David dissera. Buracos cobertos por prorrogações, números que não batiam quando analisados de perto. O fornecedor tomou a sua própria decisão. Pediu um pagamento parcial adiantado para o próximo lote, em vez da prorrogação habitual. Para Diogo, isso significava uma falta imediata de capital de giro no momento mais inoportuno. O segundo foi o proprietário do armazém. David não o contactou pessoalmente. Apenas fez perguntas através de conhecidos na comunidade empresarial e a informação chegou por si mesma. O proprietário do armazém, um homem cauteloso, levantou a questão da renovação do contrato mais cedo e estabeleceu novas condições, taxa de mercado sem desconto. Diogo tentou negociar, prometeu convencer, mas sem confirmação financeira real, as suas palavras não eram credíveis. Ao mesmo tempo, o potencial investidor com quem Diogo Amaral falava há mais de um mês encomendou uma auditoria independente ao negócio. Foi uma decisão sua. Um homem cauteloso, antes de investir dinheiro, queria ver os números reais, não uma apresentação. A auditoria mostrou exatamente o que qualquer um imparcial veria: dívidas excessivas, lacunas no fluxo de caixa, dependência de prorrogações. O investidor fez uma pausa. A pausa prolongou-se. Tudo isto não aconteceu num dia ou numa semana. Quase 3 semanas se passaram desde o regresso de Diogo até que a pressão se fizesse sentir de forma real, e foi aí que as suas conversas sobre dinheiro começaram. A princípio, suaves, quase casuais, jantavam. Numa quarta-feira à noite, Diogo contava algo sobre os fornecimentos. Depois, como que por entremeio, disse: olha, nunca tivemos um capital familiar decente. Talvez devêssemos juntar os nossos esforços. Seria mais fácil juntos. O que queres dizer? Perguntou Maria João, sem levantar os olhos do seu prato. Bem, nos negócios, tu sabes como funciona. Somos uma família. É o nosso empreendimento conjunto. Eu tenho o meu próprio trabalho, disse ela calmamente. Sou funcionária, não empresária. Diogo assentiu e não voltou ao assunto naquela noite, mas 3 dias depois, voltou. Mais específico agora. Disse que havia uma oportunidade de refinanciar um dos empréstimos a uma taxa de juro mais baixa, mas exigia um segundo mutuário com rendimento comprovado. É apenas técnico, explicou ele. Não tens risco real. Apenas um nome no contrato. Diogo, respondeu Maria João, tão calmamente como sempre. Não vou assinar nenhum documento de empréstimo sem aconselhamento jurídico independente. Essa é a minha regra. Tu sabes disso. Que advogado, Celeste? É um assunto de família. É precisamente por isso que preciso de um advogado. Assuntos de família exigem um cuidado especial. Ele calou-se. Olhou para ela com uma expressão que ela aprendera a ler nas últimas semanas. Irritação coberta por um esforço de contenção. Ele ainda não percebera que ela mudara, pensava que ela estava apenas a ser teimosa, como de costume. E da próxima vez, usaria uma abordagem diferente.
Ele usou a história do apartamento. Uma semana depois, ele explicou longamente, pacientemente, quase convincente. Havia um banco, um programa, a possibilidade de obter uma grande soma usando imóveis como garantia por um curto período, 6 meses. E a dívida seria paga, a garantia retirada. Tudo limpo. Ele contou isso uma noite enquanto estavam sentados na sala, e ele falava calmamente, como se estivesse a recitar algo ensaiado. Maria João ouviu, sem interromper. Deixou-o terminar. O apartamento não está incluído nos riscos do teu negócio, disse ela quando ele se calou. É a minha propriedade pessoal. Já era meu antes de casarmos e continuará a ser meu. Aconteça o que acontecer ao teu negócio. Falas como se não me conhecesses, disse ele, com um toque de ressentimento na voz. Um ressentimento particularmente insistente, usado como ferramenta. Falo como alguém que entende o que assina. Diogo levantou-se da mesa. Andou pela sala. Maria João não o seguiu com os olhos. Continuou a ler o que tinha na mão. Sentiu o seu olhar sobre ela, mas não levantou a cabeça. Isso também fazia parte do que aprendera nestas semanas. Não lhe dar apoio na sua reação. Enquanto esta guerra silenciosa, quase incruenta, se desenrolava em casa, Maria João telefonou várias vezes aos seus pais. Como é que estás a aguentar? Perguntou a mãe uma noite. Aguento, respondeu Maria João. É difícil? Sim. Mas não como eu esperava. Ela parou, procurando as palavras. Sabes o que é mais estranho? Não quero chorar. Só quero que isto acabe. Que tudo volte ao normal. Vai voltar ao normal, disse a mãe suavemente. Durante 7 anos, convenci-me de que tudo estava normal, que ele estava apenas cansado, que o negócio estava estressado, que tínhamos tempos difíceis como toda a gente. Mas, na verdade, eu simplesmente não queria fazer as perguntas reais a mim mesma porque tinha medo das respostas reais. Não tens culpa de ter confiado, disse Margarida Villanova. Eu sei, Maria João levantou os olhos. Mas já não terei medo das respostas a nenhuma pergunta. A mãe não acrescentou nada, apenas concordou. Durante todo este tempo, Maria João nunca mostrou a Diogo que sabia do aeroporto. Nenhuma pista, nenhum olhar, nenhum tom. Várias vezes, apanhou-se a querer dizer algo, nos momentos em que ele dizia algo particularmente arrogante. Quando ele fingia que tudo estava bem, quando ele falava ao telefone noutra sala, sussurrando, pensando que ela não ouvia, mas em cada ocasião, ela lembrava-se da voz do seu pai no aeroporto. É preciso um golpe certeiro, não um escândalo. Ela conteve-se. Katrina Santos, entretanto, também sentia algo, embora muito diferente. Diogo ligava menos frequentemente e encontravam-se às escondidas. Ele prometia que tudo seria resolvido em breve, que tudo se encaixaria, que só era preciso esperar um pouco mais. Katrina esperava. Ela era jovem, atraente e sabia ler os homens de forma simples. Tem dinheiro ou não? Diogo ainda tinha dinheiro, ou mais precisamente, ainda tinha a aparência de ter dinheiro. Mas essa aparência estava a começar a rachar e ela notava isso. Notava como ele se tornara nervoso, como ele deixara de falar sobre os planos para o futuro deles com a leveza e a confiança que a atraíra no início. Agora, havia um tom na sua voz que Katrina conhecia bem e detestava. O tom de alguém que pedia um prazo. Ela não lhe o dizia. Apenas demorava um pouco mais a atender às chamadas do que antes. Por vezes, não atendia de imediato. Diogo notava isso e ficava zangado, mas não podia fazer nada. As suas cartas estavam a acabar e nenhuma nova chegava. Katrina não se apressava a decidir. Ela estava habituada a esperar até que a situação ficasse clara, mas no fundo, ela já sabia a resposta. No final da 3ª semana, David informou José Fidalgo por telefone que o investidor tinha recusado oficialmente as negociações. Sem rudeza, sem escândalo, apenas enviou uma carta. Com base na análise dos documentos, consideramos impróprio entrar no projeto na fase atual. Educado. Final. Para Diogo, foi um golpe que ele não esperava.
O investidor era a sua principal esperança. Dinheiro fresco que podia cobrir os piores buracos e dar tempo para agir. Sem esse dinheiro, tudo o que ele construíra nos últimos meses, negociações, promessas, prazos, desmoronou numa imagem completamente diferente. Maria João soube disso do pai na quinta-feira. Ele próprio ligou e contou tudo. Significa que está perto, disse ela. Perto, confirmou o pai. Penso que uma semana ou uma semana e meia, talvez mais, disse David. Quando os investidores saem, isso sempre desencadeia uma reação em cadeia. Os outros credores começam a preocupar-se. Essa informação espalha-se rapidamente no mundo dos negócios. Todos querem ser os primeiros a receber o que lhes é devido. Isso inicia um processo que não pode mais ser parado de dentro. O que lhe restará? Perguntou Maria João. Dívidas, respondeu o pai, curto. E uma tentativa de encontrar alguém para as pagar. A última tentativa serás tu, ou, mais precisamente, o teu apartamento e o teu rendimento. É por isso que a conversa que ele iniciará num futuro próximo será a mais insistente de todas. Esteja pronta. Estou pronta, disse Maria João. E terminou a conversa. Nos dias seguintes, Diogo andou pela casa como alguém que tem algo quebrado por dentro, mas ainda não decidira se o admitia em voz alta ou não. Maria João observava-o com a atenção fria que aprendera nas últimas semanas. Ele quase parara de falar sobre negócios. Enquanto antes, mesmo em tempos difíceis, ele sempre encontrara palavras para explicar a situação de forma favorável, inventar razões pelas quais tudo melhoraria em breve. Agora, ele estava em silêncio. Este silêncio era mais significativo do que qualquer palavra. Na segunda-feira, ele não foi ao escritório até ao meio-dia, sentado na cozinha com o telemóvel. A olhar para algo, a digitar uma mensagem, a olhar de novo, com a ansiedade e os movimentos inúteis dos dedos que acontecem a alguém que procura uma solução e não a encontra. Maria João saiu para o trabalho às 8h. Viu. Colocou o café na garrafa térmica, fechou o seu casaco. Diogo levantou os olhos para ela. Vais demorar hoje? Não sei, respondeu ela. Depende. Ele assentiu e voltou a olhar para o telemóvel. Na quarta-feira, David ligou. Informou Maria João brevemente numa mensagem. O banco informou Diogo da recusa em renovar a linha de crédito. Não era apenas mais um golpe. Era o próprio ponto em que a estrutura da dívida começava a desmoronar-se completamente. Sem linha de crédito, sem capital de giro, sem capital de giro, sem produtos, sem receita, que mesmo antes mal dava para as despesas atuais. Maria João leu a mensagem na sua secretária do trabalho. Guardou o telemóvel na gaveta e voltou ao relatório que estava a analisar. Terminou uma página. Depois outra. Depois levantou-se. Serviu-se de água e ficou à janela por 1 minuto, a olhar para a rua. Lá embaixo, carros. Pessoas a passar, uma tarde comum na cidade, nada de especial. Naquela noite, pela primeira vez, Diogo Amaral voltou realmente quebrado. Entrou em silêncio, atirou as chaves para o armário. Elas caíram no chão. Ele não as apanhou. Foi direto para a sala, passou por Maria João e sentou-se pesadamente no sofá, como se não tivesse forças para ficar ereto. Não tirou o casaco. Apenas sentado, com a cabeça baixa e a olhar para o chão. Maria João estava à porta da cozinha, esperando em silêncio. Ela estava habituada a esperar. Diogo Amaral, aos 37 anos, estava habituado a uma imagem particular de si mesmo. Um homem que controla a situação, que sempre tem um próximo passo, um novo plano e um argumento sólido. Essa imagem deu-lhe o mais importante de tudo, a sensação de que ele estava sempre um passo à frente. Agora, olhando para ele, Maria João via um homem que não tinha um próximo passo, nem um novo plano, apenas dívidas e uma conta bancária vazia. O que aconteceu? O banco, disse ele, sem levantar os olhos. Recusou completamente. Entendo, respondeu Maria João, calmamente. Diogo levantou a cabeça. Algo no tom dela o feriu. Demasiado calmo,
demasiado neutro, sem simpatia. Entendes? Repetiu ele. É tudo o que podes dizer? Ela levantou-se, andou pela sala nervosamente, rapidamente, como alguém que precisa de fazer algo com as mãos para não explodir. Celeste, preciso da tua ajuda. A sério. Agora, ouve-me. É preciso hipotecar o apartamento. Apenas 6 meses. Eu arranjo o dinheiro. Pago as dívidas mais importantes. Negocio com os fornecedores para uma nova prorrogação. Encontro um investidor. Só preciso de tempo. Não, disse Maria João. Nem sequer pensaste nisso. Pensei nisso há muito tempo. A resposta é não. Diogo parou à sua frente. Olhou-a longamente, como se visse algo novo no rosto que conhecia há 7 anos. Queres dizer que vais deixar-me nesta situação? Não. Eu apenas não vou participar nos riscos do teu negócio. Isso é diferente. És a minha mulher. É precisamente por isso que não sou fiadora das tuas dívidas. Ela virou as costas. Andou de novo pela sala. Maria João ficou calmamente parada, sem se mover. Sentia a sua raiva, quente, quase palpável, e não lhe respondeu nada. Isso era talvez o mais difícil. Não responder. Não lhe dar apoio. Preciso de dinheiro, disse ele finalmente. E naquelas palavras não havia mais persuasão, nenhuma ternura, apenas um facto que ele colocava na mesa, rápido e abundante. Tu trabalhas. Tens um rendimento estável. Pede um empréstimo. Não. Vais conseguir uma grande quantia. Não, Diogo. Esta é a nossa família. Ele levantou a voz, pela primeira vez em toda a conversa, de repente, como se algo tivesse explodido. Não podes ficar aí parada a ver tudo desmoronar-se. Eu não o construí, disse Maria João, suavemente. E não está a desmoronar-se agora, e não por causa do banco. Ele calou-se. Olhou para ela com a expressão de alguém que ouviu algo que não queria entender, mas era tarde demais. O que isso significa? Perguntou ele, lentamente. Significa que o teu negócio tem problemas que não são de apenas 1 mês, respondeu ela, tão calmamente. E tu sabes isso melhor do que eu. Diogo não respondeu. Voltou a sentar-se no sofá. Agora não pesadamente, mas como se estivesse exausto. A raiva que um segundo antes lhe dera forma desaparecera. Ele calou-se. Depois falou suavemente, sem a agressão anterior, quase casualmente. Está bem. Se tudo desmoronar, não importa. Viveremos da venda das tuas joias. O teu pai deu-te muitos diamantes. Durante toda a tua vida, és obrigada a ajudar o teu marido numa situação difícil. Ah, espera, qual é o código do cofre mesmo? Maria João estava parada a olhar para ele. Ela não sabia o que esperava exatamente ouvir, mas não era isso. Não a formulação tão simples e estúpida do que ela era para ele em todos aqueles anos. Não uma parceira, não uma amada, mas um seguro, uma via de reserva, um item de orçamento em caso de falha. Ela pensou que ficaria magoada, que algo dentro dela se quebraria com apenas aquela frase ou, pelo contrário, que causaria uma onda difícil de conter. Mas não havia dor, nem onda, havia apenas uma estranha sensação de clareza completa que acontece quando a última pergunta finalmente obtém a última resposta. Durante 7 anos, ela convencera-se de que via um homem apenas cansado, preocupado, a aguentar-se o melhor que podia. Agora, ela via-o de verdade. Ele já não tentava esconder, porque não o considerava necessário. Algo dentro dela, o último resquício do passado caiu e ficou lá, sem dor, sem amargura. Está bem, disse ela, ouvi-te. Voltou para a cozinha, fechou a porta atrás de si e ficou em pé junto à pia por alguns minutos. A olhar pela janela. Estava a escurecer lá fora. A luz do pátio acendeu, amarela, ligeiramente cintilante. Por baixo dela, uma mulher idosa estava sentada num banco com um cão à trela. O cão olhava para algum lugar. Uma cena muito comum. Maria João pegou no telemóvel e enviou uma mensagem ao pai. É a hora. A resposta chegou 1 minuto depois. Entendido. Amanhã, com o David. Ela quase não dormiu naquela noite.
não por nervosismo, mas pela estranha clareza, quase física, que surge depois de se tomar uma decisão final. Os seus pensamentos eram claros, concisos, precisos. O que precisava de ser feito, em que ordem, como exatamente. No dia seguinte, quinta-feira, Maria João encontrou-se com David num pequeno café perto de um hotel. Contou-lhe sobre a conversa da noite anterior calmamente, sem detalhes supérfluos. Apenas o que importava. Quando chegou a frase "viveremos às tuas custas, venderemos as tuas joias", David não disse nada. Apenas levantou ligeiramente as sobrancelhas por um segundo, como alguém que recebeu a confirmação de algo que já sabia. David falou diretamente ao ponto. A situação dele agora é a seguinte: o banco retirou a linha de crédito. O fornecedor exige um pagamento adiantado que ele não tem. O proprietário do armazém aumentou a renda. Ele pagará ou procurará um novo armazém, e isso é tempo e dinheiro que ele também não tem. Na minha estimativa, antes que os problemas reais com os credores comecem, ele tem 2 a 3 semanas. Não mais. Depois disso, começará um processo que não pode mais ser parado sem fundos externos. Sim, confirmou David. A menos que alguém entre e cubra os buracos voluntariamente, mas ele já não tem essas pessoas. Os parceiros de negócios veem a situação e não querem arriscar. Não há novos credores sem garantia. Ele está num beco sem saída. Maria João olhou pela janela do café para a rua, com neutralidade, sem celebração, sem orgulho, apenas olhou. Depois perguntou: "Preciso de um advogado para direito da família. Um bom. Tenho um contacto", disse David. "Ele pode recebê-la amanhã às 11h, se lhe der jeito." "Está bem." A advogada, uma mulher na casa dos 40, magra, concisa, falava pouco e direto ao assunto. Recebeu Maria João num pequeno escritório cheio de estantes de pastas. Ouviu atentamente, sem interromper. Fez algumas perguntas específicas. Profissional, sem excessos. Analisou os documentos do apartamento. A escritura de doação, a cópia do registro predial. Após 20 minutos, deu a conclusão que Maria João quase já sabia, mas que queria ouvir oficialmente. O apartamento é a sua propriedade pessoal, adquirido antes do casamento por doação. Não está incluído na propriedade conjugal e não será dividido no divórcio. Não há risco e não há nenhum papel assinado com o marido. Nenhum. Confirmo, disse Maria João. A advogada assentiu e explicou brevemente os passos. Petição de anulação de casamento, notificação de separação e, se necessário, uma petição para determinar o uso da residência. Tudo isto são procedimentos padrão, sem complicações, sem armadilhas. Maria João ouvia, fazendo anotações no seu caderno e pensando em como aquelas palavras soavam estranhas. Anulação de casamento, divisão da propriedade conjugal, referindo-se a 7 anos que, por vezes, pareciam algo real, ou pelo menos pareciam reais na altura. "Quando estiver pronta, ligue", disse a advogada, na despedida. "Preparamos os documentos em 2 dias." Na sexta-feira à noite, Diogo Amaral começou novamente a conversa. Desta vez, sem raiva, sem pressão. Falou suavemente, quase suplicando. Ele contou que encontrara outra opção. Um pequeno empréstimo privado. Precisava apenas de um fiador, não um banco. Sem garantia. Apenas uma assinatura. "Não", disse Maria João. "Celeste, eu imploro." Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois levantou-se e foi para outra sala. Após meia hora, Maria João ouviu-a falar ao telefone. Em sussurros, brevemente, tenso. Depois, silêncio. Naqueles dias, Katrina não atendia o telefone à primeira chamada. Por vezes, nem sequer ligava de volta. Diogo notava isso, mas não tinha com quem falar sobre isso e não havia razão. A última conversa deles foi breve. Ela disse que estava cansada de esperar, que não estava certo, que precisava de segurança.
Diogo prometeu segurança mais uma vez, usando as mesmas palavras que já não tinham significado nem para ele próprio. Katrina respondeu ok com a voz de alguém que diz essa palavra sabendo que nada ficará ok. E não ligou mais. O sábado passou em silêncio. Diogo passou o dia todo em casa, andando, olhando para o telefone, comendo sem apetite. Saiu 2 vezes para a varanda e ficou lá, olhando para o pátio com uma expressão vazia, no rosto de alguém que ficou sem versões do que estava a acontecer. Maria João trabalhava no portátil no quarto, saindo apenas para a cozinha. Quase não falavam. Este silêncio era diferente. Não como o habitual após uma longa semana de trabalho, mas aquele silêncio particular que surge quando 2 pessoas já sabem que tudo acabou, mas nenhum deles o diz em voz alta. Maria João pensava que, em poucos dias, este apartamento voltaria a ser apenas dela. Ela viria e estaria silencioso aqui, de uma forma diferente do que agora. Não o silêncio da espera e da tensão, mas o silêncio de um espaço que lhe pertencia. Ela não sonhava com mais nada além disso. Por enquanto, bastava chegar ao fim do que começara no aeroporto 5 semanas antes. Na segunda-feira à noite, Maria João ligou para a advogada e pediu para preparar os documentos. A sua voz era neutra, sem tremores, sem pausas, como alguém que tomara uma decisão há muito tempo e agora apenas fazia o que se seguia. A advogada respondeu brevemente: amanhã às 10h, tudo estará pronto. Maria João agradeceu, desligou o telefone e sentou-se por um tempo no silêncio do quarto, olhando para a porta fechada. Atrás da porta estava a sala de estar. Diogo estava lá, ouvia-o a mudar de canal. Parava em algo, mudava de novo. Não assistindo, apenas preenchendo o silêncio com som. Isso também ela aprendera a notar. Na terça-feira de manhã, ela acordou mais cedo, fez café, bebeu enquanto estava à janela, olhando para o pátio que acordava. Diogo ainda dormia. Ela vestiu-se, pegou na mala, saiu em silêncio, como saía todas as manhãs. Nada de especial. Às 10h, ela pegou nos documentos da advogada, uma cópia da petição de anulação, o certificado de propriedade do apartamento, uma cópia autenticada da escritura de doação, tudo bem arrumado numa pasta. Assinado, pronto. A advogada apresentou a petição original no tribunal naquele mesmo dia, conforme combinado. Maria João segurou a pasta e olhou para os papéis, pensando em como 7 anos de casamento se encaixavam num conjunto de documentos padrão, que tudo o que era vivo e real, ou parecia vivo e real, se reduzia, no fim, a datas, assinaturas e selos. Não era amargo. Apenas a verdade que ela finalmente se permitia ver até o fim. Depois disso, Maria João foi ter com os seus pais, que tinham chegado na noite anterior e ficado num hotel para ajudar a filha a superar os últimos testes. José Fidalgo abriu a porta do quarto do hotel imediatamente, como se estivesse à espera atrás dela. A mãe estava sentada à janela com uma chávena de chá e levantou os olhos, preocupada, carinhosa. Maria João entrou, tirou o casaco, sentou-se na beira de uma cadeira. O quarto cheirava a café e jornal fresco. O pai sempre comprava jornais. Era o seu velho hábito desde que trabalhava. Começar o dia a ler, não no ecrã do telefone. Maria João pensou que há coisas numa pessoa que não mudam, e isso era bom. Eles abraçaram-se. Logo à noite, disse ela. O pai assentiu. Estarei lá contigo, apenas ao teu lado, sem interferir, a menos que seja necessário. Não será necessário, disse Maria João. Consigo fazê-lo sozinha. Eu sei, respondeu ele. É por isso que disse apenas ao teu lado. A mãe levantou-se, aproximou-se da filha e abraçou-a como se abraça antes de algo importante. Apertado, mas sem cerimônia excessiva. Maria João abraçou-a por um segundo e soltou-a. Como estás? Perguntou Margarida Villanova, suavemente. Pronta, respondeu Maria João. E era a verdade. Passou a tarde no trabalho calmamente, produtivamente, sem pensamentos excessivos. Terminou 3 relatórios pendentes da semana anterior. Respondeu a e-mails,
tomou chá com uma colega às 15 e conversou brevemente sobre coisas triviais. Ninguém notou nada. Ela estava habituada a não mostrar. Essa habilidade servira-lhe bem nas últimas semanas. Quando saiu do escritório e voltou para casa, no caminho apanhou o pai. Viajaram em silêncio. José Fidalgo olhava pela janela, sem dizer nada. Maria João conduzia calmamente e pensava no que diria. As palavras seriam simples, sem discursos. Apenas o que era necessário. Diogo estava em casa, de pé na cozinha com o telemóvel. Quando ela entrou, ele levantou os olhos, notou o pai atrás dela. E algo no seu rosto mudou imediatamente. Não medo. Não. Mais uma cautela de um homem experiente que entende que se o sogro aparece sem aviso, não é por acaso. Tio José, disse ele, calmamente, não sabia que estava na cidade. Estou na cidade há muito tempo, respondeu o pai, tão calmamente, e entrou na sala. Sentou-se na cadeira perto da janela. Calmo, como alguém que veio com um propósito e não tem pressa. Maria João permaneceu de pé à frente de Diogo. Precisamos de conversar. Estou a ouvir, disse ele, mas a confiança habitual desaparecera da sua voz. Tornara-se um pouco. Eu sei sobre o aeroporto, disse Maria João. Eu estava lá, 5 semanas atrás. Vi-te e a mulher com quem chegaste. Diogo não respondeu imediatamente. Silêncio por um segundo, com uma expressão no rosto de alguém que pensa rapidamente em opções. Negar, explicar, contra-atacar. Depois, ele escolheu a primeira. Era uma colega. Viagem de negócios. Estávamos no mesmo voo. Tu a beijaste nos lábios no hall de chegadas, disse Maria João. Tu carregaste a mala dela. Vocês saíram juntos de táxi. Silêncio. Os meus pais estavam comigo, acrescentou Maria João, sem raiva, sem amargura, apenas como um facto. Eles viram tudo o que eu vi. Então, não vamos continuar com a versão da viagem de negócios. Diogo lentamente pousou o telemóvel na mesa. Olhou para ela sem mais tentativas de explicação. Apenas olhou. Eu sei sobre Katrina Santos, continuou ela. Ela trabalha como vendedora numa das tuas lojas. Isto não acontece há apenas um mês. Silêncio. Também sei sobre o teu negócio, disse ela. Sobre os credores, sobre o banco e o investidor que saiu, sobre a tua verdadeira situação e o que querias de mim. Em todos estes meses, o apartamento, as joias, as assinaturas, as garantias. Celeste, ele começou. Ainda não terminei, ela interrompeu calmamente. Apresentei uma petição de anulação esta manhã. Os documentos foram aceites. O apartamento é a minha propriedade pessoal. Adquirido antes do casamento por doação. Não está incluído na divisão. Tu sabes disso. Peço-te que o deixes dentro de 1 hora. Diogo levantou os olhos para ela, sem mais confusão. Havia raiva, rápida e fria, aquela que surge quando o plano desmorona completamente. Tu planeaste tudo, disse ele. Achaste que eu não ia perceber o que aconteceu nestas últimas semanas? A sua voz ficou mais dura. Os fornecedores, o proprietário do armazém, o investidor. Nada disso foi por acaso. O teu pai usou as suas velhas conexões. Prova isso, disse o pai da cadeira. Silenciosamente, sem desafio, apenas a oferecer. Diogo virou-se para ele, olhou-o longamente. Depois virou-se, porque não havia nada a provar. Os credores tomaram as suas próprias decisões. O investidor fez a sua própria auditoria. O proprietário do armazém calculou todos os riscos. Ninguém fez nada ilegal. As pessoas simplesmente acordaram para a realidade. O viste? Repetiu Maria João. Se não saíres voluntariamente, levarei isto a tribunal como proprietária da residência. Tenho esse direito. Diogo calou-se. Depois pegou nas chaves da mesa da cozinha e saiu. Fechou a porta com um estrondo. Não muito alto, mas o suficiente. Maria João ficou no meio da cozinha, ouvindo seus passos a afastarem-se pela escada. Depois, silêncio. O pai saiu da sala, parou ao seu lado. Não a abraçou, não disse nada. Apenas ficou ali, e isso era suficiente. Depois de 1 hora,
Diogo regressou para buscar as suas coisas. Ele fez a mala em silêncio, rapidamente, numa grande mala de desporto, indo e voltando entre os quartos, pegando roupas, alguns documentos da gaveta da secretária, carregadores e uma máquina de barbear da casa de banho. Maria João estava sentada na sala, a ler ou a fingir que lia. O pai continuava sentado na cadeira com a expressão calma de quem não tem pressa. Ninguém incomodou, ninguém comentou, apenas esperaram. Duas pessoas que há muito aprenderam a não intervir onde alguém deve agir sozinho. Maria João ouvia-o abrir e fechar as portas do armário. O clique do trinco da gaveta, o farfalhar de um saco de plástico, sons comuns da casa que ela ouvia há 7 anos. E agora tinham um significado diferente. O fim não era bonito. Apenas acontecia. Quando Diogo estava prestes a sair, ele parou na porta por um segundo. Olhou para Maria João. Achavas que tinhas ganho, disse ele. Acho que guardei o que era meu, respondeu ela. Não é uma vitória. É apenas um resultado. Ele saiu. A porta fechou suavemente. Maria João pousou o livro que segurava, que não estava a ler, e sentou-se por muito tempo em silêncio. O pai não a pressionou. A mãe, que chegara pouco depois e entrara no apartamento em silêncio com a sua própria chave, que Maria João lhe entregara mais cedo, ferveu água para o chá e sentou-se ao lado dela. Os 3 beberam chá. Estava a escurecer lá fora. Uma hora especial da noite, quando a cidade passa do dia para a noite e permanece por alguns minutos num silêncio dourado que é difícil de descrever. Mas que todos conhecem. Ninguém falou de nada sério. O pai perguntou se havia pão decente em casa. A mãe foi verificar o frigorífico. Maria João olhou pela janela e pensou em como a vida era estranha. As coisas mais importantes acabam assim, com chá, silêncio e uma pergunta sobre pão. Sem fanfarronices, sem discursos finais. Apenas segues em frente com a vida. Um pouco diferente agora. Um pouco mais honesta e mais livre. A mãe encontrou pão. Eles comeram. Depois sentaram-se por mais tempo, conversando sobre coisas triviais. Sobre a cidade. Sobre o tempo. Sobre o plano de Maria João de os visitar no verão. As palavras comuns eram as mais necessárias. Nos dias seguintes, tudo aconteceu como David previra. Os credores de Diogo, vendo que não havia fontes externas de financiamento, começaram a agir. Um exigiu o pagamento antecipado de parte da dívida. Outro bloqueou a próxima entrega, até que os atrasados fossem pagos. 2 das 4 lojas fecharam. Os estoques esgotaram. Não havia novos. O proprietário do armazém enviou uma fatura com a nova taxa que Diogo não podia pagar. No final do mês, ele deixou o armazém. Retirou os produtos restantes com uma carrinha alugada e levou-os para algum lugar, tentando vender qualquer coisa a qualquer preço. Katrina demitiu-se. A última loja fechou depois de 2 semanas. Durante esse tempo, Katrina já não atendia às chamadas. Na verdade, ela mudou a sua foto de perfil no Messenger. Na nova, um homem desconhecido, grande, bem vestido, tudo claro e sem explicações adicionais. Ela nunca explicava. Por quê? Se o resultado era claro, Diogo enviou várias mensagens a Maria João. A princípio tentando negociar. Depois, com acusações. Depois, silêncio. As respostas de Maria João foram curtas e apenas sobre a anulação, data da audiência, lista de documentos, confirmação de recebimento de notificações, nada mais. A anulação passou sem escândalos. O juiz fez as perguntas habituais. Ambos responderam que a reconciliação não era mais possível. O apartamento não foi incluído na partilha. Não havia base. A propriedade conjugal de 7 anos acabou por ser apenas alguns móveis que Maria João manteve e o carro que Diogo levou. Isso foi tudo. Ao sair do tribunal, Maria João parou nos degraus. Ao seu lado estavam o seu pai e a sua mãe, um pouco afastados, dando-lhe o seu próprio espaço. O sol de outono brilhava, não quente, nem abafado, mas aquele brilho especial que é claro, mas não aquece. E por isso, parecia sincero.
Maria João levantou o rosto para ele por um segundo, sentiu o calor, leve, quase imperceptível, e pensou que talvez este fosse o começo de algo novo, não uma celebração ou alívio. Apenas o primeiro dia em que ela voltava a ser apenas dela. Depois ela virou-se para os pais. Acabou, disse ela. Acabou, confirmou a mãe e segurou a sua mão. O pai não disse nada, apenas caminhou ao seu lado, calmamente, uniformemente. Como antes, como naquele dia no aeroporto, quando ele colocou a mão no ombro dela e disse: "Vamos dar-lhe uma lição." Ela não se vingara então. Ela apenas tirara a oportunidade de um traidor de viver à custa da confiança dos outros. Não era punição, era proteção, uma pequena diferença à primeira vista, mas ali estava tudo. Maria João desceu os degraus do tribunal entre o pai e a mãe, e não pensava no passado, pensava em como seria a noite agora. Silenciosa, dela, sem o silêncio e as mentiras dos outros. Apenas a noite, apenas o silêncio. A sua própria vida que agora era apenas dela.